vocês, eu gostei muito assim da participação de vocês dois e de outros alunos, assim, tanto que vocês, nessa nota de participação, vocês ganharam nota máxima, né? Os 3 pontos que eu poderia dar, eu acabei concedendo para vocês, porque a participação realmente foi excepcional. E, enfim, eu estava dando uma olhada nas coisas que a gente passou no nosso curso, né? E a gente teve, contando com a aula de hoje, né, em uma aula que eu tive que gravar, nós tivemos 24 aulas. 24 aulas, 23 delas síncronas, né? Uma delas eu tive que gravar, ela está disponível para vocês. Eu falei um pouquinho sobre o Krasinski, as suas opiniões sobre principalmente pelo uso da tecnologia, né? Uma coisa que a gente vem discutindo bastante. Deixa eu só desligar esse microfone. Uma coisa que a gente vem discutindo bastante é esse uso das tecnologias, que é, no fim das contas, o aspecto mais importante da ciência, né? A parte mais importante, a parte mais, digamos, mais palpável do que a ciência pode oferecer, né? A ciência que é puramente teórica, ela tem um papel secundário, digamos assim, socialmente falando, né? Hoje, se tem uma importância no discurso científico, né, na prática científica, essa prática é na prática de produção de tecnologias, não só ligados, né, à noção de dispositivo, né? O celular é uma tecnologia, sim, mas é uma tecnologia voltada para a noção de dispositivo, algo material. Nem tudo que é tecnologia é de fato material, né? Mas a tecnologia ela tem que ter, no caso, essa aplicação. E essa aula aqui, que eu gravei no fim das contas, né? O que eu abordei foi mais ou menos a ideia de como reagir frente aos problemas que o uso exacerbado e pouco refletido das tecnologias podem trazer, né? Um dos argumentos que esse Kaczynski usa, e para quem quer conhecer um pouco da história desse filósofo, tem uma série da Netflix, né? Eu indico essa série da Netflix, Unabomber é o nome, é muito boa, por sinal muito bem produzida. Falando mais da parte criminal, né? O Krasinski de fato está preso, tem várias condenações de prisão perpétua contra ele. Qual é o nome do filme, professor? Eu vou digitar aqui para você. O nome é Unabomber, eu coloquei aqui. Eu posso até mostrar aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui para vocês. Unabomber. Tá vendo? É esse sujeito aqui. Ele, na verdade, ele é um gênio, um dos professores de matemática mais novos de Berkeley. Realmente, assim, muito inteligente, né? E daí, bom, isso aqui já é uma foto da série. Esse aqui é um ator, né, que faz as vezes do Unabomber. É muito boa essa série, né? E ele tem argumentos sobre o uso da tecnologia. Um desses argumentos é um dos que eu mais gosto, assim, né, ressaltando os aspectos ruins de tecnologias que a gente considera algo apenas positivo, né? Esse é o ponto, talvez, da reflexão filosófica, né? Um pouco ir contra a corrente, né? Você pega, por exemplo, o carro, né? O carro, obviamente, os veículos automotores, eles têm uma aplicação na vida diária tremenda, né? Digamos, uma viagem que antigamente demoraria
semanas e meses, né, para ser feito, sei lá, a pé ou em carro de boi. Hoje em dia demora horas, horas, né? Essa é a aplicação do carro. Mas a gente deixa de ver a parte ambiental, essa é uma delas, respiratória em especial, ligado à questão dos gases emitidos na combustão e também dos acidentes de trânsito, né? No Brasil se morre muito mais de acidente de carro do que de homicídio, por exemplo. Então é algo endêmico e é diretamente ligado a uma tecnologia. O carro é uma tecnologia. O carro não dá em árvore, é fruto do desenvolvimento da engenharia humana. Ele tem uns argumentos, por exemplo, a questão da liberdade, né? Quando a gente está... Eu estou aqui fazendo uma revisão dessa aula que eu gravei, né? Quando a gente pensa em liberdade, a gente tende a pensar que a nossa era, os dias de hoje, a gente tem muito mais liberdade do que uma pessoa que vivia na Europa medieval, por exemplo, né? Por quê? Porque na Europa medieval tinha a igreja tinha muitas regras, né? Você podia ser queimado na fogueira, principalmente pensando na, na Inquisição Espanhola e tudo mais, que era muito severa nesse sentido, né? Mas o argumento do Kaczynski era que, apesar das regras serem muito mais rígidas e as punições serem muito mais rígidas antigamente, não existia instrumentos de vigilância. Não existia instrumentos de vigilância. Então, vamos supor, o homossexualismo. Achei que a Ana ia entrar. Deve estar entrando. O homossexualismo sempre foi algo que a igreja. Bom dia, Ana. Bom Sempre dia. foi algo. Estou falando um pouco, recapitulando essa aula que eu tive que gravar ontem, anteontem, na verdade. E a gente sempre pensa assim, né? Eu estava falando, na era medieval, as regras eram muito mais rígidas, né? Mas como não existiam instrumentos de vigilância, por exemplo, câmeras, né? Câmeras de vigilância, as pessoas tinham mais liberdade para fazer seja lá o que elas tinham que fazer, seja lá o que elas queriam fazer. Eu dou o exemplo, o homossexualismo, né? O homossexualismo sempre foi algo muito reprimido pela igreja, né? Apesar dos romanos, os romanos serem bastante abertos quanto a isso, né? A gente tem casos, eu estava até lendo um pouco isso, Adriano, né, que foi um dos grandes imperadores romanos, ele era homossexual também. Ele era casado com uma mulher, mas ele também era abertamente, assim, todo mundo sabia que ele era homossexual. Mas na era medieval, com os dogmas da Igreja Católica, o homossexualismo passou a ser reprimido com morte mesmo. E hoje em dia, tecnicamente, a gente tem um pouco mais de liberdade quanto a isso. Né? O argumento do Kaczynski era que, como não existia tecnologia para vigilância, apesar da proibição, as pessoas tinham muito mais liberdades, por exemplo, para exercerem sua sexualidade, serem homossexuais, se era essa a vontade deles. Por quê? Porque não ia um padre lá ou um membro da igreja para vigiar eles na fazenda. Ia ficar, sei lá, décadas e décadas e nunca ia passar uma pessoa lá para ver isso e vigiar. Mas a era de hoje, ela é uma era de pura vigilância. Né? Você pega o seu celular, é óbvio que eu não estou querendo implicar nada com isso, mas se você é homossexual ou se você tem preferências por, sei lá, homens altos ou mulheres loiras e um pouco mais baixas. Bom, o seu celular sabe disso. A empresa, o Google, o Facebook, as redes sociais sabem exatamente do que se trata. Então, privacidade, liberdade, esse tipo de coisa, segundo o Kaczynski, né? O Kaczynski escreveu isso na década de 80. Ele fala que, bom, isso acabou. O ser humano não tem mais privacidade, né? Eu conto essa história e essa história é uma das mais curiosas ligadas ao mundo do business. Né? A gente está finalizando a matéria, Ana.
Estou fazendo uma recapitulação aqui para vocês. Vocês sabiam que alguém já ouviu falar aqui, vocês três, a Kodak? Já ouviram falar da Kodak? O Eduardo parece muito novo, talvez nunca escutou. Já ouviu, Ana, Ângela? A Kodak Eu é da acho minha que época. não tô lembrando, não. Kodak já foi uma das maiores empresas do mundo ligada ao mundo da fotografia. A Kodak fabricava, vou colocar aqui para vocês. Ó, era uma companhia americana bem antiga, ó. Vamos ver quando foi fundada. Fundação em 88, na década de 90, a Kodak era um monstro, assim. Era uma espécie. Eu não quero assim exagerar para dizer que era uma espécie de Facebook, mas era uma empresa muito grande, muito grande. Antigamente, se você queria tirar uma foto, você não podia pegar o celular e ficar tirando foto à toa, né? Você tinha que ter uma câmera, e essa câmera exigia filme, e esse filme custava dinheiro, depois você tinha que pagar para revelar esse filme e transformar na foto maior, assim, em papel. E tudo isso, esses insumos para fotografia, quem fornecia era a Kodak. A Kodak existe até hoje, né? Mas ela não é nem a sombra do que era antes. E a Kodak, em 1990, por aí, ela já tinha patente de uma coisa que só foi ser usada 10 anos depois, 12 anos depois, mais ou menos, né? Começaram a usar. 12 a 14 anos. Em 1990, a Kodak já tinha tecnologia para fazer câmeras digitais. Uma coisa que todo celular hoje tem, quando foi lá em 2004, 2005, era uma baita de uma inovação, né? Era uma máquina que não precisa de filme. Isso era um... Nossa, demais. Em 1990, a Kodak já poderia ter feito isso. Já poderia. Mas ela acreditava, né, o CEO, isso é um discurso famosíssimo até no mundo dos negócios, né? O CEO da Kodak, ele falou, olha, ninguém nunca no mundo iria querer uma foto digital. Ele falou, porque fotos são coisas muito íntimas. Essa era a ideia dele. Ninguém nunca ia querer mostrar uma foto para ninguém. Entendeu? É uma questão de privacidade. É igual ao álbum de família. Se vocês forem na casa dos pais de vocês ou na casa dos avós, vocês vão ver que os avós têm álbum de família. E não é uma coisa que você mostra para qualquer visita, né? Você precisa ter uma certa intimidade. Isso era o paradigma anterior. Porque hoje nós vivemos em uma era em que a tecnologia destruiu essa noção de privacidade. Se vocês têm dúvida disso, uma hora, eu acho que aqui o Eduardo falou que não tem rede social, né? Eu não sei se a Ângela e a Ana têm, vocês têm rede social? Eu tenho. Pois é, nas redes sociais a gente verifica muito bem essa ideia que o Kaczynski já adiantava na década de 80, né? A tecnologia acabou com a noção de privacidade. A gente já não tem mais essa noção de privacidade. Então, a tecnologia é algo bom? Naturalmente que é algo bom. E nessa aula passada aí que eu tive que gravar, eu quis falar um pouco disso, né? O que seria do mundo de hoje sem as vacinas, por exemplo? Quem já viu essas crianças, já são adultos hoje, né? Que tiveram poliomielite, né? É algo horroroso, assim. Isso é realmente emocionante, de tão triste que é. E as vacinas, né, as simples gotinhas, que já foi uma campanha tremenda aqui no Brasil, acabou com isso. As campanhas de vacinação são algo. A vacina em si é uma demonstração do poder que a ciência tem para fazer o bem. Mas o que a gente precisa, obviamente, né, não é caminhar para o mundo do anti-vacina, que é um fenômeno talvez exagerado da crítica à ciência, ou uma espécie de um fenômeno de um pouco maluquice também,
ou mesmo o que o Krasinski fez, o Unabomber, né, que é partir para o terrorismo. Isso são exageros. Né? O que a gente precisa é fazer mais ou menos o que a gente fez nesse curso aqui. Adquirir as informações e entender qual é o processo de formação de uma certa mentalidade, de um certo dogma, para a gente poder criticar de uma maneira competente as coisas. Nesse curso, eu realmente sou bem orgulhoso das coisas que a gente fez nesse curso de filosofia, porque a gente teve a possibilidade de partir do começo. A gente está aqui no começo das investigações filosóficas, entendendo noções básicas, né? Por exemplo, o que é filosofia. A gente passou para a teoria do conhecimento. É óbvio que a ciência, a gente faz essas repartições do pensamento filosófico como se fosse algo último, né? Filosofia, ética, teoria do conhecimento, metafísica. Mas no fundo, essas divisões são pedagógicas, porque questões do conhecimento, questões técnicas, implicam em questões éticas também, né? Então, eu acho até no fim do curso a gente conseguiu fazer um pouco esse nó entre questões de conhecimento e questões éticas, né? É óbvio que tudo que o homem faz no mundo, e ainda mais quando tem a dimensão da ciência, né, a força que a ciência tem, isso vai ter efeitos no nosso estilo de vida. Então é importante que a gente tenha essa consciência, né? Mas que a gente construa essa consciência. A gente estudou um pouco de ceticismo, entendeu um pouquinho do racionalismo, isso aqui é extremamente importante. O racionalismo é, no fim das contas, a base da ciência, né? A base, pelo menos, que a gente pode chamar uma base ideológica da ciência. Entendeu a força do empirismo, óbvio, ciência sem testes, ciência sem metodologia para aplicação na realidade, bom, não é nada. Né? Então, é importante que a gente entenda o empirismo. Né? Aprender um pouco de idealismo, o idealismo, em especial nesse diálogo com a física newtoniana, é o que tem de mais importante em termos de filosofia aplicada na base da ciência. Né? E a gente estudou algumas coisas particulares, como a questão do Karl Popper, né? Inclusive é isso que eu coloquei na prova final de vocês. O Eduardo já deve saber disso muito bem, porque teve que fazer de novo, embora não precisasse. Estudou um pouquinho da diferença entre realismo científico e modelo científico. Hoje em dia vigora a noção de modelo científico, né? Os cientistas eles acham que não, mas a noção que é mais importante é a noção de modelo científico. Né? Ciência não é a realidade. Ciência é uma maneira de organizar as informações que nós adquirimos por meio dos testes. Né? Então, a ciência é uma teoria, no fim das contas. Né? Não é a realidade, não é uma coisa que é feita para ser verdade, é uma coisa que é feita para ser útil, para ser bem organizado, para ser coerente. A gente estudou um pouquinho de política científica, tecnologia. Thomas Kuhn é o grande precursor do que é chamado hoje de sociologia científica, né? Do estudo de como os cientistas dialogam entre eles no fim das contas. Né? Estudou um pouquinho também de senso comum e ciência. A partir da 13ª aula, a gente entrou na questão ética, uma parte muito importante. Como eu disse, é impossível você fazer filosofia, aliás, é impossível que você faça ciência sem afetar o mundo à sua volta. Invariavelmente isso acontece. Quando isso acontece, você precisa ter consciência e, claro, responsabilidade sobre o que de fato você está fazendo, né?
Então, é importante que as turmas, eu acredito que vocês, né, dessa turma aqui, vão ser a última turma que vai ter filosofia na zootecnia, porque a próxima turma que entrar parece que não vai ter mais filosofia. Então, eu não sei de onde que vocês... Vai ter que ter um curso de ética, talvez, né? Eu não sei como é que eles vão decidir isso. A gente estudou um pouquinho dos desafios morais e ideológicos na prática científica, noção de inovação, ciência e concepção de vida plena. Eu dei aqui alguns casos, eu acredito que isso aqui foi interessante para a gente entender, uns casos éticos famosos, né? A maioria desses aqui são casos que eram envolvendo pessoas, né? Obviamente, os desafios éticos, quando envolvem experimento com seres humanos, eles são bem mais graves, né? No caso, o pequeno Albert era o que mais dialogava com a profissão de vocês, né? Porque o pequeno Albert era um bebê. E os bebês, no fim das contas, a gente vê eles um pouco como animais, né? Por quê? Porque eles não podem decidir por eles mesmos, né? As crianças, não que elas não sejam racionais na visão popular, mas elas ainda estão em desenvolvimento, não têm capacidade de decidir por si mesmo, né? Não têm as informações necessárias. E os animais, eles são parecidos, né? Por que a gente se compadece tanto com os animais, assim como a gente se compadece com os bebês, né? Primeiro, são seres vivos, e nesse sentido a gente tem uma correlação, né? E não podem decidir por eles mesmos, ou como o jargão popular gosta de colocar, eles são inocentes, né? Então, quando a gente está fazendo experimentos com pessoas que não podem decidir por eles mesmos, por exemplo, bebês, ou no caso não pessoas, né, mas os animais, o cuidado é redobrado. É preciso, claro, que tenha um regramento para evitar exageros, né? Coisas que confrontam com os valores humanos, né? E o ser humano, pelo menos a mim parece, nós temos uma tendência a ter empatia com outros seres vivos, né? Os cachorros estão aí que não deixam a gente mentir, né? Eu, pelo menos, gosto bastante de cachorro. A gente estudou um pouquinho de responsabilidade, primeiro no plano ético, depois no plano jurídico, algumas coisas ligadas mais ao meio ambiente. Eu passei depois, no final, essa parte aqui é muito engraçada, né? Que eu tenho que dar isso aqui para vocês, talvez um professor de zootecnia pudesse ter explicado muito melhor essa parte do mercado de trabalho para vocês, mas eu passei um pouco aqui da visão, da maneira como eu vejo essa parte de profissões que são mais voltadas para o mercado de trabalho, né? É o caso de vocês. É o caso de vocês. Então, eu falei aqui da pesquisa, eu já sou um pouquinho mais competente, eu falei um pouco. E depois a gente passou para a parte que eu considero extremamente complicada, né? Que é entender como que a gente chegou, depois as coisas há 100 anos atrás eram tão mais diretas e tão mais simples, né? E o mundo hoje é tanta informação, é tanta coisa, informação de todo lado, que a sensação que se tem, e essa é a premissa do pensamento pós-moderno, a gente parece que a gente vive num mundo fragmentado, mundo caótico. E dado esse mundo caótico, como agir? Como nós devemos nos portar frente a esse mundo caótico? Para mim é sempre uma questão. É uma questão extremamente assim, difícil mesmo. Difícil. Eu, particularmente, tenho grandes dúvidas do que é o certo se fazer em determinadas condições, porque o que parece certo rapidamente pode se tornar algo ruim de uma hora para outra.
Existe um grupo de filósofos que, inclusive, é um grupo de filósofos considerados contemporâneos, né? A gente chama ele de existencialistas. Vocês conhecem o existencialismo? Muito famoso na literatura. Conhece? Acho que não, professor. Veja, nessa vida, talvez vocês já tenham sofrido esse tipo de pressão, assim, sabe? Como alguém te fala assim, bom, você tem que fazer tal coisa. E quando você é pequeno, você sofre bastante isso quando você é criança. Você tem que fazer tal coisa. Seus pais, né? Mandam fazer você fazer alguma coisa. Você fala, por que eu tenho que fazer isso? Aí os seus pais falam, bom, porque você é meu filho e os filhos têm que obedecer os pais, né? Isso é uma ideia que é bastante implantada quando a gente está crescendo. A gente cresce, na verdade, em torno desse tipo de dogma. Qual é o dogma? O dogma de que nossa vida. Isso aqui é um dogma que o existencialismo gosta de desafiar. Nossa vida tem regras anteriores. Anteriores. Nossa vida tem uma direção. Veja, se você fizer as perguntar para o seu pai, bom, por que, que eu sou obrigado a te obedecer? Muito possivelmente a resposta que ele vai te dar é, bom, eu obedeci os meus pais. E, bom, se ele perguntar para os pais dele, né, para o pai ou para a mãe dele, por que, que ele tinha que obedecer, muito possivelmente o pai dele vai dizer, bom, eu obedeci ao meu pai, e é assim que as coisas vão passando. Para os existencialistas, tanto isso aqui quanto isso aqui é bobagem. Eu passei um pouquinho de Descartes para vocês, né? Nas obras do Descartes, a gente aprende a primeira verdade cartesiana, que é o eu existo. Eu existo. Para os existencialistas, a única verdade que a gente tem garantida nessa vida é isso aqui. Tudo bem, isso é talvez uma parte que todo mundo pode concordar. Nós existimos. Mas e depois? O que tem além disso? Alguns filósofos acreditavam que nós tínhamos o que se chama essência. Essência. Essa essência, no fim das contas, era o que nos dava identidade. Identidade. Logo, pensem vocês para entender um pouquinho de essência. Você tem em uma floresta diversos tipos de árvores, né? Umas são pequenas, umas têm pouquinhas folhas, umas são altas e um pouco mais grossas e tem vários sulcos assim. Enfim, tudo isso aqui, umas são verdes, assim, outras são com a folha um pouquinho menor e vermelha, outras têm. Enfim, é uma grande variedade de tipos de árvores, né? Mas mesmo, digamos, as árvores que são velhas, as árvores que são novinhas, nós temos um núcleo de características, né, que a gente consegue, mesmo com essas grandes diferenças entre as árvores,
a gente consegue nomear isso tudo de árvore. Não é? Segundo Aristóteles, em especial um dos grandes teóricos da essência, o que permite a gente chamar isso tudo de árvore, apesar da diferença, é a essência. É o que garante, por exemplo, Ângelo, que você, quando era uma criança, bem mais baixinha, né, com outro cabelo bem mais curto, talvez, ou mais longo, seja a mesma pessoa que você é agora. Veja, no nível celular, isso já cientificamente a gente sabe disso por observação microscópica, né? A gente sabe que a gente troca as nossas células, né? A gente está perdendo célula da pele nesse exato momento, né? E em alguns anos, eu não lembro exatamente quantos anos são, a gente sabe que nossas células elas são trocadas, 100% quase. Não é 100%, mas é quase 100% das células, elas morrem e novas células aparecem no lugar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que fisicamente não teria nada que garantisse que nós somos nós mesmos. O que garante que nós somos nós mesmos? Né? Os cientistas vão dizer, o DNA, né? Mas o DNA, tecnicamente, ele muda de uma célula para outra também, né? Alguma coisa fica, mas outra coisa muda. Isso quer dizer que nós estamos mudando a todo momento? Não. Segundo Aristóteles, nós temos uma essência que nos garante que nós somos seres humanos. A Ângela é a Ângela, o Gregory, eu sou eu mesmo, o Eduardo é o Eduardo, e bom, é a essência que garante isso, né? Mas a grande questão existencialista é contestar a existência dessa noção de essência. A única coisa que nós, como seres humanos, temos garantidos é a nossa existência. Então, é o existencialismo. Existencialismo é a doutrina filosófica que defende, vamos colocar assim, que a existência precede a essência. Logo, o que nós temos garantido inicialmente é que nós temos uma existência. Essa noção de essência, isso não está dentro da gente imediatamente. Os existencialistas, né, o mais famoso, os dois mais famosos existencialistas, tem três, né? O Dostoiévski, que é o escritor russo, é considerado um existencialista. O Camus, que era também um escritor, né, no caso de romance, também era existencialista. E nós temos Sartre. Sartre talvez tenha sido o existencialista mais famoso, né? E ele defendia exatamente as consequências dessa tese existencialista, no sentido de que, olha, se nós apenas temos a nossa existência e essa noção de essência não existe, não tem regras ou predisposições que nós estejamos, no caso, obrigados a seguir. Digamos assim, nós, essencialmente, né, ou filosoficamente, nós não temos obrigação de ajudar aos pobres, por exemplo. Isso não é uma obrigação. Isso não faz parte diretamente da nossa essência. Né? Não faz parte. Nós somos livres, e essa é a grande questão. Se nós não temos uma essência para seguir, a verdade é que somos 100%
livres para fazer o que quisermos. O que quisermos. Para Sartre, aqueles que fingem que existe uma essência e que existem regras para serem seguidas são sempre hipócritas, no fim das contas, né? Porque eles não conseguem. Isso é uma pergunta que eu sempre faço para ver o que as pessoas me dizem, né? Vocês acham que é mais fácil seguir uma vida com regras ou sem regras? Eu acho que com regras, né? A gente ter a própria disciplina. Pois Sartre concorda com você. Falar vida com regras é uma vida muito mais fácil. É uma vida em que você sabe o que você tem que fazer, né? Que você acorda todo dia e você tem o que fazer. Quando você, e essa é a grande questão das pessoas, quando a gente é mais novo, talvez a Ângela tenha passado pela mesma experiência que eu, né? Quando a gente é mais novo, a gente sempre gosta de falar assim: ah, mãe, larga do meu pé, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero ser livre, né? Mas Não quando vê a você. hora de inteirar os 18 anos para ser livre. Pois é, e quando você sai de casa, você percebe o quanto é difícil essas coisas, né? E você fica assim, pô, eu queria que minha mãe estivesse aqui para mandar eu fazer alguma coisa, né? Porque é muito mais fácil quando é assim. O Sartre chama isso, né, da nossa condenação a ser livre. A gente pensa que realmente ter a liberdade e não ter as regras, né? Por exemplo, pode ser até as regras da religião, vai nos dar muito mais felicidade, mas é o contrário. É o contrário. Quanto mais livre nós somos, mais difícil e pesado se torna a nossa vida, né? Então, Sartre mesmo diz que nós somos condenados à liberdade. Liberdade. A conta, na verdade, que faz, eu acho que a Ângela me entende muito bem, é que a partir do momento em que você é livre, que você não está sob o jugo da sua mãe, ou do seu patrão, ou sei lá, seja lá quem for, ou da sua igreja, você nota que 100% de liberdade, okay? De liberdade, é igual a 100% de responsabilidade. E eu acho que essa, Ângela, é a parte difícil quando a gente sai de casa. Porque a partir do momento em que você tem a liberdade, você sabe que você não vai ter ninguém para culpar se alguma coisa der errado. Então você é 100% responsável pelas suas decisões nesse momento, né? Tudo bom, Lohane? Não está fazendo um apanhado. A gente tá fazendo um apanhado geral aqui. Eu estou falando um pouquinho de existencialismo e explicando como o existencialismo ele prega, tem a ideia principal, né, de que nós não temos um destino na vida, um propósito, e que nós somos 100% livres nessa vida para fazer o que a gente quiser. A grande questão é que ser livre é ruim, porque a partir do momento que você é 100% livre para fazer o que você quiser, você é 100% responsável pelo resultado daquilo, né? Então eu estava falando para a Ângela aqui, né? Eu saí de casa cedo, quem já saiu de casa sabe disso. Quando a gente está em casa, a gente é doido para mandar os nossos pais irem pastar, né? Não, eu quero fazer o que eu quero dormir a hora que eu quiser, eu quero comer o que eu quiser. Bom, mas quando você se torna responsável, né, você é 100% livre, você percebe que não é nem conveniente você fazer as coisas que você achava que você queria fazer.
Por quê? Porque, no fim das contas, quem vai ter que arcar com as consequências é você mesmo. É você mesmo. É quase que uma ilusão, né? O que a gente pensa quando a gente é criança ou adolescente. Não, é uma concepção equivocada, né? Porque a gente, no fim das contas, é um pouco feitos, nós somos feitos para pensar, né? Acho que até esse negócio teve uma coisa assim na televisão, eu ando vendo pouco noticiário, né? Mas falando assim, é melhor perder a vida do que a liberdade. Bom, às vezes a liberdade ela tem consequências drásticas, né? Consequências drásticas, a gente está vendo isso. Será realmente que a gente quer ser livre? Será que nós queremos mesmo ser livres? Bom, porque no momento que você é livre, você é obrigado, tá? Você é obrigado a arcar com as consequências. Não tem como fugir disso. Né? Eu acho que o existencialismo, de um lado, ele equilibra muito bem essa discussão para mostrar assim, ó, a partir do momento em que vocês são cientistas já. Por isso que eu estou passando um pouco essa tese do existencialismo. Né? Vocês são cientistas já. A partir de alguns anos, vocês vão ser líderes de pesquisas e vão estar com 100% da liberdade para fazer, talvez não 100%, vamos dizer assim, 70% de liberdade, que seja, né? Mas isso exige também, vamos dizer, mais ou menos 70% de responsabilidade também. Então, vocês, em alguns anos, vão ser líderes de pesquisa, vão ser responsáveis por animais, destino dos seus orientandos, de estudantes, vão ser responsáveis por resultados também, se estiverem ajudando um professor, e vão ter liberdade, esse é o ponto, para fazer exatamente o que vocês quiserem. No fim das contas, poder é isso, né? Poder é fazer o que você quiser, mas como eu estava falando aqui, refletindo um pouco com a Ângela nessa questão pessoal, né? Ter liberdade não é algo simples e, digamos, apenas positivo, né? Liberdade, poder, significa muita responsabilidade, né? E, digamos, a grande pegada do existencialismo, o existencialismo ficou muito famoso, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, por ser uma teoria bem para baixo, assim, sabe? Um negócio bem depressivo, assim. França, França foi dominada pelos nazistas, o pessoal tava para baixo, né? Então era um momento muito triste, né? E eles estavam tentando filosoficamente arrumar uma maneira de sobreviver a tudo aquilo que estava acontecendo, né? O que era a humanidade depois da Segunda Guerra Mundial ali na Europa, né? Um genocídio, morte para todo lado. Então, a doutrina existencialista é uma doutrina que tenta um pouco balizar essa noção do que a gente tem de poder, se é que a gente quer esse poder, essa liberdade, com a noção de responsabilidade. Com a noção de responsabilidade. Fazer um curso superior é ganhar liberdade, é ganhar poder. Vocês são diretamente responsáveis pela ciência que será feita amanhã, no dia de amanhã. E como tal, acho que com os elementos que a gente conseguiu pensar nesse curso de filosofia, vocês eu acho que vão ter um pouquinho mais de noção da imensa participação que vocês têm na construção do mundo. Né? É óbvio, existem muitos elementos que estão em jogo, claro, muitos elementos. Né? Tem o elemento social, sim. O existencialismo é um pouco criticado por não levar em conta essa parte social, né? Mas vocês têm, claro, ainda que a gente possa dizer no nível individual, vocês têm uma participação, uma liberdade para fazer e ser o cientista que vocês desejam ser e tem 100% da liberdade. Né? Um estudante do Sartre, certa vez, né, era Segunda Guerra Mundial. Aí um estudante do Sartre chegou para ele
colocou um dilema na mesa. Falou assim: olha, minha mãe está muito doente, todos os meus irmãos morreram, só tem eu para cuidar da minha mãe, ao mesmo tempo que eu fui convocado para a guerra. E eu queria ajudar meu país a fugir, a espantar os nazistas, né? Eu não sei, eu tenho certeza, ele falou, que se eu for para a guerra, não vai ter ninguém para cuidar da minha mãe e minha mãe vai morrer. Ao mesmo tempo, se eu não ajudar o meu país nessa guerra, pode ser que a gente perca essa guerra e minha mãe morra do mesmo jeito na mão dos nazistas, né? Aí ele perguntou para o Sartre, o que eu devo fazer? Sartre respondeu para ele, olha, seja lá o que você vai fazer, só existe uma coisa, uma única regra, né? É que você haja, você consiga agir 100% com a sua espontaneidade. Que você não fique pensando no fundo da sua cabeça que você tem obrigação de ajudar a sua mãe, nem obrigação de ajudar o seu país. Você tem obrigação, e essa talvez seja a pegada máxima do existencialismo, de agir conforme a sua espontaneidade. De agir conforme a sua espontaneidade, né? Pensando, claro, que você será o responsável 100% pela decisão que você tomar. No fim das contas, não existia uma resposta certa para esse dilema, né? A resposta do Sartre é não haja como outras pessoas agem, né? Fingindo que existe uma regra pré-estabelecida. Você tem que tomar para si a responsabilidade das suas próprias decisões, né? Das suas próprias decisões. E no fim das contas, quando a gente vai vivendo, né, eu já sou um pouco mais velho que vocês, a gente vê que as pessoas, elas não usam as regras como se fosse assim um fardo que elas têm que carregar. As pessoas usam as regras para se excluir das próprias responsabilidades, né? Os nazistas, os soldados nazistas, Sartre viu isso, né? Os soldados nazistas, eles utilizaram isso, né? Quando foram no tribunal de Nuremberg, alguns soldados foram julgados, que guardavam os campos de concentração, eles falavam, eu estava seguindo ordens. Como se isso tirasse a responsabilidade deles do que eles estavam fazendo. Então vocês, aqui para concluir, né, vocês têm na prática científica de vocês, de a responsabilidade talvez seja essa única responsabilidade, né, de agir conforme a própria liberdade de vocês. Vocês terão o poder na mão, né? O poder na mão. Ainda que vocês não acreditem no existencialismo, né? Eu peguei uma passagem aqui para finalizar as nossas aulas, né? Que fala um pouco. Marco Aurélio foi um imperador romano, talvez um dos mais bem-sucedidos, né? Ele era considerado o imperador filósofo, o último imperador de um período de 200 anos de paz e prosperidade no Império Romano, chamada Pax Romana. E é um cara que ele era o homem mais poderoso do mundo, tranquilamente, sem sombra de dúvida. O Império Romano dominava o mundo naquela época, em termos militares e dinheiro e tudo mais. Mas, ao invés de fazer o que muitos fazem, né, de deixar o poder subir a cabeça, a biografia do Marco Aurélio é exatamente o contrário, né? Ele escolheu a benevolência, o perdão. O irmão dele, por exemplo, planejou um atentado contra a vida dele, ele escolheu perdoar. Isso tudo ele escreveu nos seus diários, que virou o livro que chegou para a gente como as Meditações do Marco Aurélio, né? E tem uma parte que ele... Marco Aurélio discorda do existencialismo, porque ele era um estoicista, né? Ele discorda do existencialismo de uma maneira direta. Mesmo assim, o resultado é um pouco parecido, né? Digamos assim, se você faz parte de um universo
organizado e você tem o seu propósito na vida, você tem que, a todo momento, meditar e tentar atingir esse propósito, né? E o Marco Aurélio, num certo dia, ele acordou com uma preguiça gigantesca de fazer o que ele tinha que fazer, e ele escreveu uma passagem. Essas coisas que ele escreve era para ele mesmo, não era para publicar, né? Então ele escreve aqui no livro 5 das Meditações, né? Ao romper a aurora, quando despertar é para ti difícil, põe à tua disposição a ideia de que despertas para realizar a obra de um ser humano. Será o caso de manter o mau humor quando sei que vou fazer aquilo que nasci e em função do que fui instalado no mundo? Ou será que fui feito para ficar deitado e me conservar aquecido sobre as cobertas? Mas isso é agradável. Bom, então o objetivo de teres nascido foi proporcionar-te prazer? Em outras palavras, não foi para a ação ou a atividade, mas para a passividade? Não vês que os arbustos, os pequenos, eles exercem suas atividades próprias, concorrendo cada um deles para a ordem no mundo? E tu, depois disso, não queres realizar as obras humanas? Não participas da caminhada e corrida a favor da natureza? Com efeito, amas-te a ti mesmo, pois, se fosse o caso, amarias igualmente tua natureza e a vontade dela. As outras pessoas, esquecendo até de lavar-se e se alimentarem, nos seus ofícios morejam no trabalho. Tu concedes menor apreço à tua própria natureza do que ao cinzelador a cinzeladura, ou dançarino a dança, ou avarento ao dinheiro, ou vaidoso à vaidade. Estes, sempre que experimentam o gosto ardente pelo que fazem, não desejam mais comer nem dormir quando progridem ao mesmo tempo naquilo que se dedicam. No que diz respeito a ti, não parecem que as ações comunitárias detentoras de menor valor... Ah, não, essa parte aqui já não é tão relevante. A ideia é, vocês hoje são como as abelhas, as aranhas no mundo da natureza, né? Vocês vão ter, a partir de hoje, a partir desse semestre, na verdade, você já adquirir esse aspecto, né, de ter um propósito, se existe esse propósito, o propósito de fazer uma ciência da melhor maneira possível, né? Vocês tenham o poder e a participação nesse universo. Então, eu queria assim, agradecer a Ângela, o Eduardo, a Lohane, tinha outros aqui que participavam, o Lucas, a Ana, participaram da aula, desejar uma boa sorte no curso de vocês, dar parabéns para todo mundo que está aqui, para quem vai assistir gravado depois, agradecer de verdade, foi muito bom, gostei muito da participação. Essa turma aqui que participava de maneira síncrona era pequena, mas realmente para mim foi um prazer, o curso é muito bom, esse curso de filosofia, é uma pena que vai acabar, mas no fim das contas eu acho que eu fui o último professor de filosofia da zootecnia e foi muito bacana ter passado esse período com vocês, mesmo à distância, viu? É isso, pessoal. Alguma questão? Prazer foi meu, Ângelo. Então é isso. Se vocês não têm nenhuma questão, de novo, boa sorte no curso de vocês. Eu espero do fundo do meu coração que vocês terminem esse curso. Vocês que participaram da aula síncrona, não é à toa. Vocês demonstraram um extremo compromisso em um período muito difícil. E só isso, na minha opinião, já demonstra assim, que vocês estão na, na tropa de elite assim, do curso de zootecnia. E eu sei que vocês vão se dar muito bem, vocês vão ter o poder para fazer uma grande diferença nas coisas, então isso que eu desejo, que vocês levem um pouquinho, pelo menos, das lições que a gente teve durante esse curso e sejam
o melhor que vocês consigam ser sempre, exercendo essa Eu que liberdade. agradeço, professor. Com certeza vai ficar muito bem Certo? guardado no meu coração tudo que o senhor tem ensinado para a gente aqui. Obrigado, Ângelo. Então, se não tem mais nenhuma questão e nenhum comentário, é isso, pessoal. Uma boa tarde e a gente se vê por aí. Boa tarde, obrigada. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, professor. Valeu por tudo. Que imagina, Eduardo. Obrigado, viu, pela participação. Boa sorte, viu? Pra você também, professor.